CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. As cidades crescem, a sociedade se transforma e o consumo de energia aumenta. Além da explosão populacional das últimas décadas, hoje temos mais serviços, mais aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, e o resultado é o consumo excessivo de energia, uma realidade que podemos reverter com tecnologias mais eficientes e mudanças em nossos hábitos de consumo. A eficiência energética é um caminho fundamental rumo à sustentabilidade. O conceito é simples: executar mais tarefas gastando menos energia. Nesse episódio, vamos conhecer ações eficientes adotadas pelos setores público e privado, além de novas tecnologias de geração em pesquisa e em desenvolvimento. O resultado é uma economia de energia que pode compensar o crescimento populacional, contribuindo assim para uma sociedade mais sustentável. Durante o século XX, o consumo de energia pela população mundial aumentou extraordinariamente. Até o século XIX, a principal fonte de energia usada pelo homem era basicamente madeira. No século XX, entrou em uso carvão, petróleo e gás natural. Essas fontes de energia eram abundantes e baratas. E, portanto, o custo da energia era uma fração pequena do custo de produção. Numa indústria, a conta de eletricidade era menos de 5% do custo total de produção da empresa. Sucede que a partir da década de 70, com a crise do petróleo, o custo da energia aumentou extraordinariamente. E hoje ela já não representa 5%, ela pode representar 10% ou 20%. E, portanto, houve um grande esforço para otimizar o uso de energia. Se eficiência energética não tivesse sido introduzida a partir de 1970, na Europa e nos Estados Unidos se estaria consumindo hoje 50% mais energia do que se consome. As crises de petróleo da década de 1970 incentivaram de maneira decisiva a pesquisa e os investimentos em eficiência energética nos Estados Unidos. Nesse contexto surgiram as ESCOs, empresas especializadas em serviços de conservação de energia. As ESCOs são contratadas por companhias que pretendem reduzir gastos energéticos. São desenvolvidas, então, medidas que tornam possível a economia de energia e de água, otimizando o uso desses recursos e explorando o potencial de eficiência das empresas. As primeiras ESCOs brasileiras surgiram no final da década de 1980, mas seus negócios demoraram bastante para deslanchar. Somente nos últimos anos, diante da crescente preocupação empresarial com o impacto ambiental dos negócios e com a necessidade de cortar custos, as ESCOs alcançaram um patamar de maior atuação no país, auxiliando empresários a adotar ações mais eficientes e sustentáveis. Algumas empresas hoje acreditam que investir em eficiência energética é um bom negócio. Por quê? Porque, de certa maneira, você está investindo num processo mais eficiente e, ao mesmo tempo, economizando energia, que é um recurso caro e escasso. Na verdade, algumas empresas têm feito isso com mais ou menos intensidade. O setor siderúrgico brasileiro, por exemplo, investe muito em eficiência energética. Na verdade, o grande processo de eficiência energética é produzir mais com menos geração de resíduos, com menos uso de energia.
Eficiência energética é um processo ganha-ganha, todo mundo ganha com isso. A empresa ganha, a sociedade ganha, as pessoas ganham. O retorno dos investimentos de eficiência energética, conforme a planta, conforme a escala, mas está à volta de 10% a 15% do capital investido. Fazer o projeto de eficiência energética no hospital é diminuir o consumo, reduzir o consumo de energia, tá? Melhorar a qualidade de iluminação, proporcionar conforto aos pacientes, conforto aos usuários. Não é simplesmente trocar lâmpada, trocar luminária. Tá? Temos que pensar na qualidade de energia, tá? No conforto que essa luz vai provocar no usuário, tá? E não simplesmente iluminar o ambiente. Eram utilizadas 22.000 lâmpadas fluorescentes de 40 watts, tá? Com reator eletromagnético de baixa eficiência e baixo rendimento. Foram substituídas por lâmpadas fluorescentes de 32 watts e alto fator de potência. Nós atingimos 56% de redução. É uma economia de aproximadamente R$192 mil ano. O potencial de eficiência energética no Brasil é muito grande, né? Alguns cálculos que o governo fez através de um programa chamado Proinfa diz que a gente tem uma margem até de 20% para aumentar o nível de eficiência energética que a gente tem no Brasil. Na verdade, as grandes empresas já fazem programas de eficiência energética. O que a gente precisa agora é disseminar o conceito de eficiência energética para pequenas e médias empresas, para pequenas e médias indústrias, porque eles precisam ver o retorno nisso. Quando eles conseguirem ver o retorno nisso, seguramente o potencial vai ser muito maior. Eu acho que hoje o mundo percebeu que a questão do aquecimento global é fruto do uso de energia. Quer dizer, quanto mais a gente usa energia de combustíveis fósseis, maior é o nosso problema de aquecimento global. E hoje o consumidor sabe diferenciar na prateleira do supermercado aquilo que é mais eficiente do menos eficiente. O consumidor hoje tem clareza do que é um produto orgânico e não orgânico. Ele sabe um produto que vai usar mais e menos energia. Então, na verdade, eu acho que isso agrega valor e mais do que isso, acho que o consumidor é que pode mudar todo esse papel. Tem duas pessoas que vão mudar esse planeta. Um é o consumidor e o outro é o investidor. Se os investidores também mudarem essa percepção, você rapidamente cambia esse processo. Na verdade, é que nós não temos um programa de eficiência energética ligado a mecanismos de financiamento. A indústria sabe que ela precisa trocar o seu equipamento, mas ela não tem dinheiro para trocar o novo equipamento. Então, o que a gente teria que fazer no Brasil era um programa de eficiência energética ligado a fundos de investimento que pudessem operar essas novas eficiências. Os investimentos que foram importantes e que tiveram sucesso ocorreram na indústria. E o setor residencial é efetivamente mais atrasado. Nós temos observado no Brasil nos últimos anos uma evolução muito grande no consumo de energia elétrica. Isso em virtude de vários fatores, a própria economia do país, a evolução das classes sociais, enfim, em todas as camadas da população, o crescimento da energia elétrica tem aumentado. A única política pública que se mostrou adequada para promover a eficiência energética é o estabelecimento de padrões de funcionamento, padrões de eficiência. Por exemplo, geladeiras, que efetivamente todo mundo tem. Praticamente no Brasil, todas as famílias têm uma geladeira. As geladeiras podem ser classificadas, e são classificadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, em 5 categorias. A, B, C, D e E. A é a mais eficiente, por aí afora. Ou seja, o comprador consciente escolhe a melhor. Mas esse método não se mostrou muito eficaz. O que se mostrou eficaz é classificar e depois ir aos poucos proibindo a fabricação dos equipamentos que são menos eficientes. Isso foi feito na Califórnia a partir de 1980 e teve um enorme sucesso. Hoje, nos Estados Unidos, o consumo de eletricidade por pessoa é 50% maior do que o consumo de eletricidade por pessoa na Califórnia. No Brasil têm sido feitos progressos, como, por exemplo, trocar lâmpadas daquele tipo incandescente por lâmpadas fluorescentes. A iluminação de uma casa é responsável por 30% do consumo.
Se você usa uma lâmpada mais do que 4 horas por dia, você, em vez de ter uma lâmpada incandescente, que embora o custo inicial dela é muito barato, durante a vida útil dela, ela termina sendo muito mais caro do que uma fluorescente compacta, que pode custar 3, 4 vezes o preço dela. Por quê? Porque a fluorescente compacta gasta 1/5 da energia para produzir a mesma quantidade de luz e tem uma vida útil que pode ser 10 a 15 vezes maior. Ou seja, no começo é preciso investir um pouco mais, mas a economia resultante da eletricidade logo, logo paga o investimento. Novas tecnologias estão surgindo no mercado e elas estão entrando de uma maneira irreversível. A lâmpada a LED vai ser a grande revolução. Ela já acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e está entrando muito fortemente aqui no Brasil. Hoje ainda não está tão difundida devido à questão de preço, mas isso é uma questão de mercado e de ajuste, não tenho dúvida nenhuma que a iluminação pública, a iluminação nas residências vai ser tudo a LED, que tem uma vida útil muito maior do que as lâmpadas convencionais e a economia é muito significativa também. Eu gosto muito de agregar eficiência em soluções que já se mostraram viáveis. Mas num barco como esse, o maior consumo, a maior demanda de energia é para iluminação. E de 5 anos para cá, a tecnologia das lâmpadas mudou bastante. E a gente num barco está sempre ligado, né? Meu próximo plano aqui é trocar tudo para LED. Eu ainda não estou totalmente acoplado ao LED, mas é uma questão de inteligência. Eu posso ter baterias muito menores, menos peso, menos custo e essas coisas. O jeito mais inteligente de você atender às necessidades energéticas de uma população, de uma sociedade, é evitar o desperdício. É o que a gente chama, no jargão do uso eficiente de energia, o negawatt. É o contrário do megawatt, que é a unidade de energia. Essa é a fonte mais limpa que existe, porque você não tem nenhum impacto no meio ambiente, porque você evita a produção de energia. Na medida que a pessoa se torna mais eficiente, que a indústria se torna mais eficiente no uso da energia, é natural que o custo da energia se torne menor para aquela pessoa ou para aquela indústria. Isso poderia induzir a um aumento do consumo. Então, alguns estudos dizem que o efeito bumerangue podem pegar de volta 10, 15 ou 20% que a eficiência energética tirou primeiro. Mas não se é conclusivo ainda, mas é uma questão que você tem que crescentemente prestar atenção. O setor que mais se presta para melhorar a eficiência energética é efetivamente o setor de transportes. O setor de transportes é o grande consumidor de petróleo no mundo. E petróleo é efetivamente o combustível, a fonte de energia que está criando maiores problemas. A quantidade total de energia que é produzida num carro a gasolina, quando você queima a gasolina no motor, aquilo explode, você tem uma explosão, um barulho, tem atrito, só cerca de 1/4 dessa energia se transforma em energia útil para, de fato, deslocar o carro. Então a gente diz que o rendimento energético de um carro a gasolina, na prática, no trânsito, é alguma coisa na faixa de 25%. O carro elétrico, ele tem uma eficiência energética na faixa de 80%. Quando você anda no carro elétrico, para você ter uma ideia, você tem uma geração de gramas de CO2 aí por quilômetro da ordem de 5% do que você tem num carro a gasolina. E não que o carro elétrico em si emita gases de efeito estufa. Ele emite zero, porque um motor elétrico não tem emissão nenhuma. Mas uma parte da geração de energia no Brasil ainda vem de fontes, na média, óleo diesel, óleo combustível, a gente tem uma pequena emissão, mas ele é quase 40 vezes mais limpo do que andar num carro a gasolina. Se esse carro é tão bom do ponto de vista ecológico, é 3 vezes mais eficiente do que o carro a gasolina. Ele tem um custo por quilômetro que chega a 1/4
do carro a gasolina. Por que isso já não é uma realidade? A resposta é muito simples, porque é uma tecnologia nova, você ainda tem uma baixa escala e o preço inicial do carro ainda é elevado. A energia solar térmica, na verdade, ela é a transformação da energia direta do sol em energia térmica. Ela pode ser usada de duas formas. Uma para aquecimento propriamente dito e a outra para geração de energia elétrica. No caso da energia elétrica, é necessário que essa concentração seja muito maior para que você consiga uma temperatura mais alta, para você conseguir, então, fazer a geração de energia elétrica da mesma forma que você faz numa termoelétrica convencional. Com relação à energia, geração de energia sem ser elétrica, a utilização de energia térmica para aquecimento, já existem bastantes coletores e é utilizado regularmente, comercialmente, em hotéis, em casas para aquecimento de água. Uma outra tecnologia muito interessante que está sendo difundida de maneira muito forte, que nós chamamos de aquecimento híbrido para tomar banho, que é o aquecimento solar. Você aquece com a energia solar a água e também complementando a energia elétrica. À medida que a água vem do solar, automaticamente entra o chuveiro só para complementar aquela quantidade. Portanto, em nenhum momento que você liga o chuveiro, a água vai sair fria. O potencial da produção de energia a partir do bagaço da cana de açúcar especificamente é um vetor muito importante para a indústria de energia no país. Todo o cluster da produção de energia por biomassa, ele é nacional. Hoje o Brasil, ele projeta e constrói todos os equipamentos e faz isso de forma competitiva a nível mundial. E óbvio que o combustível utilizado, que é a cana-de-açúcar, é totalmente fabricada aqui dentro. Esse setor cresceu muito com um programa exitoso e pioneiro do Brasil na área do etanol. E o crescimento da produção de etanol e, por consequência, também de açúcar, está levando a um acréscimo nas possibilidades de produção através de biomassa. Embora hoje ainda não seja uma fonte relevante na matriz nacional, a gente está falando de próximo a 1,5% do consumo de energia no Brasil, ele tem uma tendência de crescimento no tempo. À medida que a indústria de etanol cresce, a indústria de produzir energia através do bagaço de cana também cresce. Ganha a produção, ganha a região e ganha principalmente o consumidor de energia no Brasil, que tem acesso a uma fonte limpa, barata e ecologicamente correta. O resultado dessas preocupações, esse eu acho o lado interessante dessa preocupação com eficiência energética. Existe uma pressão tecnológica muito grande para que os fabricantes ou os usuários se tornem um exemplo ou mitiguem esses problemas. Bom, esse é um fato que acontece sempre com os fabricantes e fornecedores que a gente tem. Às vezes eles não têm consciência do potencial de redução de consumo de que eles próprios são capazes. E isso a gente sempre tem brigas com a engenharia dos fabricantes. No caso do motor, é um caminhão de linha que circula pelas estradas brasileiras. O fabricante achava inviável que a gente fizesse um consumo inferior a 90 litros por hora. E nós fazemos hoje um consumo para a velocidade ideal do casco desse barco de 28 litros. Hoje o nosso objetivo maior é poupar combustível. Pia é um produtor independente de energia. É um poste que gera duas energias simultaneamente, eólica e solar, substituindo os postes tradicionais. A primeira economia é a economia da produção nacional do SIN, do Sistema Interligado Nacional. 4% da toda a produção de energia hídrica no Brasil, 4% é destinada à iluminação pública. Outra economia é por quilômetro. Uma rede de transmissão, em média, custa R$ 1.204.000. E 1 quilômetro desse poste parte a partir de R$ 200.000.
A autonomia desse protótipo é por 70 horas, do poste 70 horas. Uma vez que ele é independente, ele está livre de racionamento e de apagões, de oscilações de energia elétrica do SIM. Ao longo de 20 anos, eu creio, energias alternativas serão as outras. Serão as hídricas, as termoelétricas e as nucleares. Alguns estudos falam que você talvez pudesse chegar a 2050 com 100% da energia do mundo vindo de fontes alternativas. Esse número talvez seja um pouco otimista demais, mas indica que de hoje até 2050, seguramente, o papel das fontes renováveis de energia ou das alternativas será muito mais importante do que é hoje. De agora até 2030, provavelmente a energia eólica terá um crescimento muito vigoroso. E entre 2030 a 2050, a energia solar crescentemente se tornará mais importante. Hoje, mais do que nunca, o desenvolvimento sustentável é percebido pela sociedade como um único caminho. Na verdade, eu acho que a sociedade já percebeu que não existem mais caminhos alternativos. Antigamente a gente achava a questão ambiental uma coisa de passarinho voando, de coelhinho peludo. Não, eu acho que hoje a questão de sustentabilidade é uma questão que está no cerne das empresas, está na questão da sobrevivência dessas empresas. Na verdade, a sustentabilidade não entendida como um marketing ambiental, mas a sustentabilidade na essência das coisas. Como que isso vai influenciar no nosso dia a dia? Eu acho que vai influenciar em muito. A gente tem hoje a perspectiva de ter um desenvolvimento diferente daquilo que a gente teve, com inovação, uma economia de baixo carbono. A gente tem toda uma outra forma de enxergar desenvolvimento que não necessariamente aquilo que começou na Revolução Industrial. Os espaços urbanos, as instituições e as nossas próprias cabeças foram moldados por um mundo que não existe mais, que é o mundo da grande indústria. Então, nós temos que mudar de atitude, de cabeça, mas nós temos que mudar as instituições, a forma de prestar serviço, a natureza do serviço e a própria conformação dos espaços para dar conta de uma nova realidade. A cidade que a gente vai viver no século XXI, no próximo, se Deus quiser, no século XXII, é uma cidade que o subúrbio industrial, que hoje predomina nas grandes cidades, não faz mais nenhum sentido, por exemplo. A maneira que se teve de conceber o espaço urbano daquela forma apressada, soldada que nós tivemos no século passado, é uma maneira que gera muito desconforto, muita ineficiência, muito pouca qualidade de vida para os seres humanos do século XXI. Olha, a cidade sustentável é aquela que você usa menos o carro, você separa o lixo, que você vive mais perto do trabalho ou traga o trabalho mais perto da moradia. É a cidade que tem múltiplo uso, quer dizer, você não ter centros de cidade abandonados durante 16 horas por dia, e a cidade que ela é uma integração de funções, de renda, de idade, de religião. Quanto mais mistura, mais você vai ter uma cidade, primeiro, com melhor qualidade de vida, segundo, mais sustentável. Eu continuo acreditando que se o problema das emissões de carbono, 75% das emissões estão nas cidades, é através da cidade que nós vamos poder dar uma resposta mais efetiva. Uma boa visão em relação às cidades vai ajudar em muito a resolver o problema do câmbio climático. É fundamental, mais do que uma preocupação global, a preocupação em relação a cada cidade. E cada cidade tem que fazer a sua parte. E isso é possível. A gente está falando de planejamento, de necessidade de ser capaz de implementar ações que durem pelo menos uma geração para poder mudar de fato essas coisas.
E aí vem um grande desafio, porque a gente não tem o costume de pensar em políticas que durem uma geração ou um pouco mais do que isso. Para tudo na vida é preciso ter ciência, consciência e paciência. Então, o primeiro passo é a ciência. E aí é conhecer bem esses problemas, reconhecer o problema, conhecer a natureza dos riscos que a gente está correndo por não tratar dessas coisas adequadamente, das oportunidades que se abrem quando a gente começa a olhar para esse outro lado que até hoje a gente não olhou. Né? Consciência é fundamental de que você tem que caminhar por esse caminho, e paciência, porque não tem nenhuma solução fácil para isso. Você vai ter que pensar em moldar estratégias para uma geração na frente. Isso não é algo que esteja na nossa tradição. Ser sustentável significa usar os recursos disponíveis com responsabilidade, pensando na demanda desses mesmos recursos para gerações futuras. Mas esse futuro, como será? Quais serão as previsões e promessas para o setor energético? Veja no próximo episódio do Caminhos da Energia. Uma realização CPFL e Energia.